Olá, seja bem-vindo ao Caminho para a Casa Branca, um programa que explica tudo sobre as eleições americanas e é uma produção da Exame e da Gauss Capital. Falta menos de uma semana para o dia da votação e neste programa vamos detalhar os números das últimas pesquisas. Temos também um estudo exclusivo feito pela Ideia com a Exame de como está a disputa nos estados-chave. Eu sou Rafael Balago, repórter de Mundo aqui da Exame, e recebo no estúdio Cila Schulman, que é CEO do Instituto Ideia, que fez as pesquisas nos Estados Unidos. Olá. Cila, bem-vinda. Obrigada, olá Rafael, olá todo mundo. E aqui no estúdio também tem o Luciano Pádua, que é editor de macroeconomia da Exame. Bem-vindo, Luciano. Obrigado, Rafael. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos aqueles que nos assistem. Muito obrigado pela presença. E direto de Washington temos Maurício Moura, que é professor da Universidade George Washington e sócio do fundo Zafra da Gauss Capital. Maurício, bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer ter a Cila aqui, ter o Rafael, o Luciano. Assim, e antes de começar, fica o convite para você seguir o canal da Exame no YouTube e receber os alertas dos novos programas. Temos também um canal de notícias só sobre eleições americanas no WhatsApp. O link para esse canal está aqui na descrição do vídeo. E você também pode encontrar o canal procurando por Eleições EUA 2024 na lista de canais do WhatsApp. Bom, a gente abre o programa de hoje mostrando os dados das últimas pesquisas. Pedi para a produção colocar a minha tela para vocês verem. A gente tem aqui os dados do agregador 538, que mostram a soma de várias pesquisas. Os últimos dados mostram Kamala Harris com 48,1% das intenções de voto e Donald Trump com 46,7%. Essa diferença de 1,4 ponto percentual entre os dois. Essa diferença, ela começou em agosto ali, a gente tem a série histórica aqui, em torno de 1,4, 1,5. A Kamala abriu vantagem depois de agosto, né, quando foi oficializada como candidata democrata. A diferença passou um pouco de 3% ali no final de agosto, começo de setembro, mas desde então vem baixando e baixou muito nas últimas semanas. No começo do mês estava em 2,6 e agora está aí em 1,4. E aí muita gente vê, né, como se houvesse uma onda a favor do Trump por conta desse encolhimento da diferença, embora tenha sido uma redução dentro da margem de erro. Vou mostrar também aqui dados de projeções, né, que são estudos que mostram, que levam em conta não só as pesquisas, mas outros fatores para tentar prever um vencedor. No 538, o Trump teria hoje 52 chances em 100 de ganhar a eleição e Kamala 48. Né? Eles fizeram aqui mais de 1.000 simulações de cenários diferentes para chegar nesse número. Já na Economist, está 50-50 para os dois. Né? Na semana passada, a Economist tinha colocado o Trump um pouco à frente e agora voltou uma situação aí de totalmente 50-50. E aí, voltando aqui para o estúdio e abrindo a conversa, queria que o Maurício comentasse, né, esses dados. E a grande questão é, afinal, mudou alguma coisa da última semana para cá, Maurício? Bom, estatisticamente não mudou, né? Como vocês veem aí, houve variação sempre na margem de erro, né? E eu queria relembrar o que a gente conversou no último podcast, né, Rafael, que 52-48 é a mesma coisa que 50-50 no modelo de preditivo, né? Então a gente está falando aí numa eleição que desde setembro apresenta os mesmos números. Houve variações na margem de erro ali, inclusive essa semana teve variações positivas na margem de erro para Kamala Harris no Michigan, na Pensilvânia, na Carolina do Norte, mas estatisticamente a gente está igual, né? E aí o que a gente vê nas duas campanhas é que justamente o esforço é para fazer com que as pessoas saiam de casa para votar, menos em detrimento, né, de um esforço de tentar convencer alguém a mudar de um lado para o outro, porque os números são muito estáveis. Então, as duas campanhas agora têm um só foco: fazer as pessoas que gostam de um lado ou rejeitam o outro lado saiam de casa e votem no seu candidato. Não, perfeitamente, Rafael. Eu acho que, mais uma vez, e sendo repetitivo aqui nessa análise, tem uma onda que, por exemplo, no mercado financeiro, em que há uma projeção muito favorável para o Trump, por exemplo. O pessoal fala do mercado de apostas, mas o que a gente está vendo aqui nos números friamente segue muito parelho. É chato esse resultado em alguma medida, porque dá um tom de pouca emoção. Né? Não, o que tem de novidade? A novidade é que não tem novidade. Né? Então a gente continua muito ferrenha essa disputa, vai ser decidido em detalhes, em estados-chave, em declarações, talvez agora finais a gente vai entrar nesse ponto. Então me parece que nos próximos dias vai ser tudo muito parelho, muito ferrenho, cabeça a cabeça. E aí eu já jogo para você trazer a grande novidade desse episódio, que eu acho que aí quem nos acompanha vai ser brindado com esse conteúdo exclusivo.
Pois é, a gente está acompanhando aqui a eleição americana desde janeiro, né, com os nossos programas, a gente foi para as convenções, e agora a gente tem, aí nessa reta final, uma coisa muito importante, que são pesquisas exclusivas que a Exame está trazendo nos 7 estados-chave, feitas pelo IDEA, a gente está divulgando ao longo da semana, e vamos mostrar números de 3 estados aqui em seguida. Deixa a produção colocar na tela as imagens. A gente começa pelo Arizona. Né? O Arizona, a pesquisa do IDEA mostrou que o Trump tem 48% das intenções de voto lá, e a Kamala Harris tem 47%, e tem aí 3% que não sabem ainda e 2% que disseram outro nome. O IDEA ouviu ali 1.042 pessoas entre os dias 26 e 27. Temos também dados de Nevada, estado vizinho ali ao Arizona, que tem uma situação idêntica, né? Ou seja, com Trump 48%, Kamala 47%, outro candidato 2% e 3% disseram que não sabe. Essa pesquisa foi feita em 25 e 26 de outubro e ouviu 1.003 pessoas. E o terceiro estado que a gente vai falar hoje é Geórgia, ali também no sul do país, que ali o Trump tem uma vantagem um pouco maior, né? 49% para o Trump, Kamala Harris com 46% e 4% disseram que não sabem. Na Geórgia, o IDEA ouviu 1.100 americanos entre os dias 27 e 28 de outubro. E aí, voltando aqui para a Sila, né, queria que a Sila comentasse para a gente, primeiro, a importância de ter pesquisas próprias, né, e como que você vê essa proximidade tão grande entre os dois candidatos nos estados-chave. Olha, ter pesquisas próprias é fundamental nesse momento em que a disputa está tão acirrada. Então, nós termos aqui na Exame, junto com o IDEA, a probabilidade de olhar para esses dados e nos aprofundarmos ali por demográficos, né? Eu acho que vai dar uma luz aqui bastante boa para os nossos ouvintes, né? Então, essa é a primeira coisa que eu queria registrar. E segundo é o próprio resultado das pesquisas, né? Que a gente tem ali uma disputa muito acirrada em todos eles, mas com nuances de novo, né? Quer dizer, quando a gente vê um resultado como Arizona, por exemplo, pode ser uma boa notícia para Kamala Harris, visto que não é um estado que tradicionalmente os democratas ganham e ela está ali bem empatada em alguns demográficos muito bons. Geórgia é um estado bem mais difícil, os democratas só venceram na última eleição, né, que fizeram o Senado e o Biden, mas também não é um estado democrata, e ali a gente vê que ela está um pouquinho menos, né, a gente continua na margem de erro, mas tem uma nuance ali. Tem uma vantagenzinha. Tem uma vantagenzinha. E a má notícia é Nevada, né? A gente já imagina que Nevada pode mudar de lugar com Arizona ao longo do tempo, exatamente pelas mudanças demográficas, né? Então, ao contrário dos dois outros estados, Nevada era um estado mais democrata que hoje está disputadíssimo. Então, em linhas gerais, para começar a conversa, eu diria isso. Assim, a gente vai mostrar dados mais aprofundados dos estados, a gente vai fazer um mergulho nos 3 estados agora. Começando pelo Arizona, né? Pedi para colocar mais dados aqui na tela. O IDEA perguntou quem os eleitores achavam que ia ganhar a eleição no Arizona. Né? 50% disseram que o Trump deve vencer e 48% disseram que Kamala Harris deve vencer. O IDEA perguntou também quem as pessoas achavam que ia vencer a eleição de modo geral, no país todo. E aí a gente teve um empate. Né? 49% disseram que Kamala Harris vence e mesmo percentual diz que o Trump vence. E 2% disseram não saber. E a quarta pergunta que o IDEA fez no estado foi quem a pessoa pretende votar para a corrida do Senado. Aí o democrata Rubem Galego está na frente na pesquisa com 49% das intenções de voto. E em segundo vem Kari Lake, republicano, com 46%. Temos aí 2% para outros candidatos e 3% que não sabem. Essa é uma disputa do Senado interessante porque essa vaga do Arizona, ela pertence aos democratas hoje. É da senadora Kristen Sinema, que decidiu não se reeleger, né, não buscar a reeleição. E é uma questão muito delicada porque a maioria democrata hoje no Senado é muito estreita, né, ou seja, são 51 a 49. Então, se perder uma ou duas corridas no país todo, pode perder o controle do Senado. Então, a disputa no Arizona também é muito importante por isso. E temos aqui também ainda um mapa que mostra no Arizona os condados, né, que o Maurício vai falar um pouco disso em seguida. Esses aqui são os dados da votação de 2020, que foi muito apertado. Né, o Biden venceu no estado 49,4% e o Trump 49,1%. Foi uma diferença de 0,3%. Né, e os democratas tiveram a maioria dos votos nas grandes cidades, né, Phoenix e Tucson especialmente, e os republicanos ganhando mais no interior do estado. E aí, Maurício, queria que você comentasse um pouco, né? Você falou muito pra gente ao longo desse ano como que é importante a disputa em Maricopa County, que inclui Phoenix. Então, eu queria que você desse mais um quadro geral pra gente aí de como é que você vê essa disputa no Arizona. Ele tem uma característica muito particular dos estados do oeste dos Estados Unidos, né? Você vê que são poucos condados,
você vê a quantidade de condados de estados é muito menor. Você vê quando você vai para os estados do leste, a gente vai falar de Geórgia aqui, a quantidade de condados é muito maior. E mais importante, o Arizona tem 2 locais que são fundamentais na hora que a gente for acompanhar a apuração. Um é Maricopa County, que é 60% dos votos. Maricopa County, ela decide as eleições no Arizona não só pelo volume dos votos de Maricopa County, mas também pela diversidade dos eleitores lá. Então é sempre onde as batalhas entre republicanos e democratas são mais difíceis e sempre demora a apurar Maricopa County, demora. O resultado de Nevada, se não me engano, saiu inclusive depois do resultado na Pensilvânia em 2020. E a gente tem a região de Tucson, que é 30% do eleitorado de Arizona, mas no caso de Tucson, ela é muito democrata. Então, quando a gente acompanhar a apuração, dependendo de onde estiver vindo o resultado, se vier na região aí de Tucson, a gente tem um viés mais democrata, mas o que a gente vai ficar atento aí na apuração do Arizona é Maricopa County. Talvez seja o condado mais, em termos de volume de voto, mais importante aí dos swing states. Falou um pouquinho do que o IDEA encontrou. Queria entender um pouco da sua análise também, olhando para o Arizona especificamente. Olha, quando eu queria começar pela disputa do Senado, que ela é muito interessante de olhar. Você tem uma candidata ali que é negacionista eleitoral, que é muito controversa, né, que é a candidata dos republicanos, e aí você tem um candidato democrata que está moderando na campanha, e a gente vê ali o resultado, mas a gente precisa também falar dos demográficos ali, né, do crescimento de Phoenix nos últimos tempos, né, isso que a gente estava olhando ali com o Maurício, com uma migração daí de americanos mesmo, ou de imigrantes entre Califórnia e Arizona, né? Que aí são imigrantes mais escolarizados, empresas de tecnologia que se colocaram ali. Então você vê o tanto que ele está com uma predileção ali entre os jovens, né? Um dado ali de 60% de jovens votando nele. Então acho que esse é um dado importante até para a gente olhar o nacional, né? Claro que você tem campanhas em que a escolha do presidente é diferente da escolha do Senado, mas é um indicativo importante, até lembrando disso que o Maurício falou, das pessoas saindo para votar, né? Então acho que isso é uma questão bem fundamental ali em Arizona. E, Maurício, você tinha falado na última edição do nosso podcast que num cenário altamente polarizado como esse da eleição americana, é muito difícil imaginar que o vencedor do Senado, do partido que venceu o Senado, também não seja o presidente que vença naquele estado. Quer dizer, se vai ganhar um senador democrata, é muito provável que a Kamala Harris ganhe naquele estado. Se ganhar um senador republicano, é muito provável que o Donald Trump, né? Isso é um indicativo para a gente também? Não, totalmente. Aliás, é super interessante essa convergência entre os votos da... Tudo bem que está na margem de erro, tá, Luciano? É importante dizer que o candidato ao Senado lá tem 49, ela tem 47, assim, estatisticamente é igual. Mas, como a gente está falando de uma eleição que pode ser decidida por milhares de votos, eu acho um sinal positivo para a Kamala Harris ter os senadores nesses estados-chave liderando as pesquisas, porque é o que eu falei, eu acho que vai ter uma convergência muito grande de voto entre presidente e Senado. Isso vai ajudar o Donald Trump, por exemplo, vai ajudar os senadores republicanos no Texas e na Flórida, por exemplo, vai ajudar em Montana e Ohio, mas também vai ajudar os democratas nesses estados. Então, eu acho que é muito improvável esses números não convergirem, né? Como convergiram nas outras eleições, o que é um sinal positivo, porque é sinal que tem eleitor aí que vota democrata no Senado, mas ainda não está decidido a votar na vice-presidente. Isso pode ser uma boa para ela, porque o cara vai ao local de votação e a probabilidade dele marcar diferente é muito improvável, né? Assim. Bom, a gente segue agora nossa viagem aí pelos dados para Nevada, né, estado vizinho ali ao Arizona, ao norte do estado. E colocando os dados aqui na tela, o IDEA perguntou quem os eleitores de lá achavam que ia vencer a eleição no estado, né? E 49% disseram que Trump vence no estado e 47% que Kamala venceria. Só que a maioria lá, pelo menos na pesquisa, diz que Kamala seria a favorita para vencer a nível nacional, 49% das intenções de voto, e o Trump teria 47%, ou seja, para 47% Trump seria o vencedor nacional. Lá também tem uma disputa pelo Senado que está apertada, né, entre o democrata Jack Rosen, que busca a reeleição. Ele tem 49% das intenções de voto, e Sam Brown, republicano, tem 46%.
E olhando o mapa aqui de Nevada, a gente vê também esse cenário um pouco parecido com Arizona, com 2 cidades principais, né, Reno e Las Vegas, onde há uma maioria democrata e um interior ali dominado pelos republicanos em 2020. Naquele ano, o Biden também venceu por margem muito estreita, olhando um pouco menos estreita, né, do que no outro estado, mas foi 51,1% para o Biden e 47,7% para o Trump. E tem uma coisa também de Nevada, né, que chamou muita atenção esse ano, que foi uma proposta dos 2 candidatos de tirar, né, taxas sobre gorjetas para tentar atrair esses eleitores que trabalham no setor de serviços, né? Primeiro, lembrando Trump... que Nevada é onde fica Las Vegas, ou seja, a indústria de serviços é gigantesca no estado, né? É o que temos. Sim, depende muito do turismo, né, de hotéis, cassinos, etc. E aí queria que a Sila comentasse um pouco, enfim, né, como que essa estratégia, assim, de focar muito, né, em um estado, acho que Nevada é um bom caso, fazer uma proposta muito direcionada para um estado, como que isso, né, de fato mexe com os resultados e se as pesquisas conseguem captar um pouco disso também? Acho que tem uma importância até porque, né, como a gente falava no começo, Nevada, os democratas têm ganho, mas a margem tem ficado cada vez mais apertada, né? Covid certamente teve um efeito nisso, exatamente porque é turismo e serviços, quer dizer, foi brutal ali o que aconteceu, e a gente vê hoje Nevada como um estado de maior preocupação com imigrantes, porque ao contrário do que a gente falava de Arizona, ali os imigrantes vêm para tirar emprego desse pessoal que está nos serviços e no turismo, que é não é tão especializado, digamos assim, né? Uma força de trabalho não tão especializada. Então, essa questão dos impostos, ela bate direto ali no eleitor que não tem, assim, né? A Arizona, por exemplo, tem uma questão ambiental de água, né? Então, a gente fala, né? Ali em Nevada, não, né? Realmente a gente está falando muito mais de emprego e de imigração, que é um assunto chave aí, nessa campanha, né? Um assunto central na campanha, com o qual o Trump tem lidado, né? Ele tem ampliado, aí, reverberado mais essa questão da expulsão em massa de imigrantes, né? E é meio parecido com o que foi o muro na eleição de 2016, agora é expulsão em massa, né? Quer dizer, Bom, seguindo a conversa aqui sobre Nevada, queria que o Maurício falasse um pouco mais sobre esse mapa do estado, né? Que a gente vê esse domínio de Las Vegas aqui, de população, né? A gente vê um domínio democrata em Las Vegas e Reno, né? Que são as maiores cidades do estado. Se isso deve se manter nessa eleição ou se isso está ameaçado. Bom, olhando o mapa de Nevada aqui, a gente tem que focar no que a gente chama de Clark County, que é a região de Las Vegas ali, né? Essa região, ela detém 75% dos votos de Nevada. É importante na apuração a gente ficar olhando como é que está Clark County. Eu queria dar uns dados sobre Clark County, que é muito particular. Primeiro, são 40% de brancos, só, obviamente, abaixo da média do país. Tem 32% de latinos, é o dobro da média de eleitores do país. Tem 14% de eleitores afro-americanos e 12% de asiáticos, que também é o dobro do país. E é muito interessante também dizer que Clark County dos swing states é o condado que mais tem percentual de pessoas americanos nascidos fora dos Estados Unidos. Tem 22% dos eleitores são naturalizados. Então é muito particular Clark County. O Trump conseguiu avançar no eleitorado latino, né, que é bastante relevante, é o que eu falei para vocês, 32% do eleitorado de Clark County. Então a gente vai ver, e justamente não foi agora, ele avançou de 2016 para 2020 e isso está se materializando nas pesquisas agora. E do outro lado, no mapa também, a gente tem que olhar lá na outra ponta, como foi falado aí, a região de Reno, né, que é mais ou menos 20% do eleitorado. E Reno, uma curiosidade, é a maior menor cidade dos Estados Unidos. Ela tem uma extensão enorme, mas uma população pequena. E costumava votar muito democrata, praticamente ali na divisa aí com a Califórnia. Mas a gente vai ficar muito atento na apuração sobre o que vai acontecer em Clark County. Clark County, assim como Maricopa County no Arizona, é decisivo. Os dados mostram que 62% das pessoas sem nível universitário votam em Trump em Nevada e 59% das pessoas que concluíram a faculdade votam na Câmara. Né? E se a gente falar um pouco da questão de emprego qualificado, não qualificado, queria que você comentasse um pouco sobre esses dados. Sim, e isso tem mudado em geral, né, nos Estados Unidos. Quando os republicanos radicalizaram, não é? Você tem todo um eleitorado branco de maior escolaridade se voltando para os democratas, né? Fazendo uma diferença, né?
Mas, por exemplo, quando a gente olha a corrida de Senado, né, sendo que a candidata democrata foi uma das únicas, né, eleita em 18, né, você vê ali uma diferença bastante grande entre eleitores afro que a apoiam. Então, né, eu acho que o Trump está conseguindo fazer ali jogar uma bola de boliche ali para fazer um strike nesse voto afro e latino, mas ainda você tem, né, todo um apoio ali aos democratas nisso. Então a gente tem uma mudança mesmo de visão ali com relação a esses temas. Uma das vantagens do Trump sempre foi, acho que o Maurício sempre fala isso aqui no nosso podcast, é que ele conseguiu atrair esse voto branco não escolarizado com nível superior, né? Ele conseguiu fazer não só esse voto ir para ele, como que essas pessoas se engajassem politicamente. Lembrando que a gente teve na convenção republicana e na democrata, e a gente viu uma diferença de perfil demográfico muito grande entre elas. Uma na convenção republicana muito mais exuberante, muito mais um orgulho americano típico da zona rural, pessoas brancas, e na convenção democrata já uma coisa muito mais institucional, política profissional, com alguma variação, alguma diversidade muito maior, né, de demografias que estavam ali representadas. Então o Trump tem essa vantagem de fazer isso e tem essa desvantagem de também afastar os outros votos, né? Sim, sim. E o que aumenta a polarização, né? Ou seja, você teve uma divisão muito grande também entre votos de homens e mulheres, né? Isso nos 3 estados. Muito. A Sila pode até falar um pouco mais sobre isso. Muito. Me chamou, posso fazer um fast forward aqui. Eu queria falar, né, dessa semana. Eu sei que a gente vai entrar depois nisso, né? Mas um dos momentos mais importantes dessa semana foi o discurso da Michelle Obama, chamando as mulheres para irem votar, né? Então, a força das mulheres nessa campanha da Câmara é primordial, assim, é muito importante, até porque tem pesquisas também que mostram que as mulheres mais jovens estão comparecendo ou comparecem mais nos locais de votação, voltando a isso que o Maurício falou, da importância de irem. Então, a Michelle Obama fez esse chamado mesmo de não escutem seus maridos, não escutem seus irmãos, não escutem seus pais, vão lá e votem no tema central daí, que é o do aborto, não é da imigração. Eu ia justamente furar a fila aqui, Rafael, desculpa já. O Rafael já tá maluco aqui para seguir pro próximo. Mas é que eu acho que tem muita coisa para cobrir, mas fiquem com a gente aí. Mas, Sila, eu queria entender com você, assim, o aborto pode ser, assim como a imigração, mas o aborto parece ganhar muita tração por ser uma questão ali que pode levar muitas mulheres às urnas, correto? Sem dúvida, até porque o aborto, a gente tem que lembrar, né, porque a gente fica aqui em Brasil, quando a gente fala de aborto, é uma coisa primordialmente negativa, conservadora, e a gente não faz essa discussão. Nos Estados Unidos é o contrário, isso já é um direito das mulheres há muito tempo. Então as mulheres que são jovens eleitoras hoje já nasceram com esse direito, nem pensaram em perdê-lo. E mesmo as mulheres mais velhas, que também têm mudado, né? As mulheres de subúrbio, brancas, mais velhas, né? Não idosas, né? Mas ali dos seus 40, 50, elas também estão passando para os democratas exatamente por conta também dessa questão, não só da polarização, mas da questão do aborto. Em alguns estados, como Arizona, vai ter plebiscito para o aborto. Então, tem uma expectativa de que muitas mulheres vão lá votar no plebiscito, porque hoje, né, antes, pela decisão da Suprema Corte, o aborto era um direito nacional, hoje ele virou estadual. Então tem muitas histórias ali de mulheres que têm que viajar para outros estados para conseguirem fazer um aborto, ou de mulheres até que perdem a vida por conta desse passeio, digamos, em torno disso que era um direito. Então essa é uma questão bastante central, e eu diria que hoje a campanha da Câmara depende muito dessa mobilização das mulheres. Por isso que eu trouxe aí o discurso da Michelle Obama, que eu achei que nessa semana foi bem importante ali, além dela ser uma oradora excelente, né? Sim, a gente está vendo na convenção ao vivo e realmente marcante. A gente vai falar um pouco mais sobre os últimos momentos da campanha, mais na reta final do programa, mas só para acabar nossa viagem pelos estados, né? A gente vai falar da Geórgia agora, os dados ali mostrando que o IDEA perguntou, né, quem o eleitor achava que ia vencer na Geórgia. 50% disseram que Trump venceria ali e 44% disseram que esperavam que Kamala vencesse no estado.
Só que ao ser perguntado os georgianos achavam que ia ganhar a eleição nacional, a Câmara tem vantagem com 48% das intenções de voto, 50% de expectativas que ela vença. E Trump 45%. Na Geórgia a gente não tem eleição para o Senado esse ano. E aí a gente traz aqui também o mapa, né, dos condados da Geórgia. Como a Maurício comentou, tem muito mais condados do que Arizona e Nevada, né, com Atlanta ali e Columbus tendo uma maioria democrata e o interior também aí bastante republicano. Em 2020, a Geórgia foi talvez o estado um dos mais apertados, né, daquele ano. A diferença foi de 0,2 ponto percentual, né, o Biden venceu com 49,5% e o Trump teve 49,3%. E aí volta ao Maurício, né, para ele comentar aí esse mapa da Geórgia, né, e onde prestar atenção nessa apuração. Rafael, desculpa, acho que eu quase te interrompi aí, mas eu queria também dizer que vai ter referendo sobre o tema do aborto em Nevada e na Flórida. São dois outros estados que isso também vai estar na urna. Bom, a Geórgia, né, como vocês viram o mapa, como eu falei para vocês, já é um estado com características do leste dos Estados Unidos. Vários condados pequenininhos. A gente não tem na Geórgia Maricopa County ou Clark County que nem a gente viu nos outros mapas, mas eu queria chamar a atenção que, na verdade, os democratas têm uma missão muito difícil na Geórgia. Eu acho que o Trump é favorito na minha leitura, não só porque nas pesquisas ele está na frente, mas como vocês viram, ele está na frente da margem de erro, mas é porque a mobilização necessária para vencer na Geórgia é muito única para os democratas. Eles precisam de uma mobilização muito forte na região de Atlanta, como vocês veem no mapa aí, são Columbus e Savannah. Enquanto a mobilização republicana, que inclusive venceu a última eleição de governador na Geórgia, é uma mobilização mais óbvia. E uma das coisas que a Kamala Harris está sofrendo é justamente com o eleitorado afro-americano masculino, que é muito presente aí nesses locais que eu mencionei. Mas é importante vocês estarem atentos, porque na Geórgia, dependendo de como é que for o resultado nesses pontos azuis aí, a vantagem dela ou não em relação ao Trump nesses pontos azuis, a gente vai ter uma noção se realmente vai haver uma disputa na Geórgia. Se o Trump equilibrar em Columbus, Savannah e Atlanta, dificilmente ele vai perder a Geórgia, ele deve ganhar a Geórgia. Se houver uma distância grande, como houve em 2020, a gente está falando aí de 30 a 40 pontos nesses locais aí vai ter uma disputa acirrada, tanto é que 2020 foi acirrado. As eleições vencidas pelos democratas do Senado foram acirradas também, mas eu não acho trivial para o Partido Democrata essa mobilização, principalmente que a Kamala Harris tem uma dificuldade aí nesse segmento masculino afro-americano, que é fundamental nos locais onde os democratas mais precisam de voto na Geórgia. E lembrando que a Geórgia, né, 2020 foi um ponto fora da curva, né, tanto de eleger o Biden quanto de eleger no Senado, né, desde 1996 que isso não acontecia e, enfim, não é trivial, como diz o Maurício. Eu acho que isso a gente percebe até nessa resposta de qual é a expectativa do eleitor, né, acho que ele percebe localmente o tanto que a campanha democrata é mais difícil ali, embora ele, né, mesmo o eleitor que vota em Kamala Harris, ele percebe a dificuldade de vencer. Queria que você comentasse um pouco mais sobre os recortes do eleitorado, né? Especialmente o apoio que a Kamala e o Trump têm entre os eleitores afro-americanos, latinos e também de menor renda na Geórgia. A Kamala ela está mais com a alta renda, ela está com os mais escolarizados, né, pelos recortes que a gente vê na pesquisa. Sempre tem essa diferença entre mulheres e homens, essa é uma tônica dessa campanha, né? As mulheres vejam que isso nem sempre foi assim, né? Acho que a gente precisa sempre lembrar disso, né? Que parece que as mulheres votam sempre diferente dos homens. Isso não acontecia antes e isso tem ficado cada vez mais marcante, não é só por conta da questão do aborto, né? Isso vem desde a campanha do Me Too, enfim, vem desde as mulheres se posicionando e vem desde a polarização, né? As mulheres reagem muito a esse esse jeito de fazer política agressivo, né, que um candidato como Trump tem. Então elas reagem indo para o outro lado. Então isso a gente percebe claramente ali. E, enfim, a gente vê também o apoio da Kamala com os afro-americanos, né, isso e latinos. Nesse caso, que é um eleitorado importante, né, na Geórgia também, que está fazendo uma diferença para ela. Assim. Bom, queria chamar um último dado que a gente mostrar aqui nesse programa, que é o quanto de votos pelo correio já foram entregues até agora. Pedi para a produção colocar a minha tela
aí, até agora foram já 54,3 milhões de votos já depositados, né? Ou seja, tanto que chegaram pelo correio, quanto que foram depositados em urnas em alguns estados que permitem isso. E esse mapa aqui, ele mostra que 41% desses votos são de eleitores registrados como democratas, 40% como eleitores republicanos e 19%, né, que não informaram um partido ou que não tem o dado disponível. E a gente vê até que na Geórgia, por exemplo, tem um percentual até que alto de republicanos que já mandaram seus votos, né? Ou seja, entre esses que já votaram antes, 48% são republicanos e 45% democratas, né? Ou seja, os republicanos também aderindo ao voto pelo correio de forma mais forte. E aqui também tem o dado que 61 milhões de pessoas pediram, né, o voto antecipado, ou seja, um percentual bem alto. E eu queria pedir para o Maurício comentar esses dados aí de voto pelo correio que indicam, né, um pouco os rumos da eleição. Rafael, só para comentar que não são só votos pelo correio, são votos presenciais também antecipados, tá? Essa soma. Então é importante dizer que é difícil saber, né? Porque a gente ainda tem pouca referência se isso é bom ou não para os republicanos. Mas eu queria destacar que realmente a Geórgia e a Carolina do Norte estão me chamando muita atenção. Provavelmente esses dois locais vão ter recordes de votação por esses dados iniciais. Também quero lembrar que, diferente de 2020, a campanha republicana agora estimula o voto antecipado, o voto pelo correio. Em 2020, eles demonizaram o voto pelo correio. O Trump continua em algumas falas dele dizendo que há fraudes em voto pelo correio, mas agora eles estão com uma estratégia mais de dizer que há fraudes em função de estrangeiros ilegais votando. Mas então, ou seja, diferente de 2020, os dois lados agora estimulam a votação antecipada, estimulam o voto pelo correio. A gente tem um cálculo aí que a gente deve estar falando aí de 150 a 160 milhões de votos no total nessa eleição, então a gente já tem aí uma antecipação de 61 milhões de votos até agora. Provavelmente a gente vai chegar na casa dos 40, 45% de votos antecipados ou pelo correio, que é um número que dialoga muito com o número de 22 em termos percentuais, ou seja, o que sobrou da pandemia em termos eleitorais nos Estados Unidos foi justamente essa perspectiva de votar antes e votar pelo correio. E você acha, Maurício, que esses votos que a gente olhou agora, eles são preditivos do que a gente vai ter nesses estados? Ou eles são, naturalmente, têm um viés por ser uma pessoa que vai antes? Essa é uma pergunta que a gente só vai saber depois que abrirem as urnas para a gente saber como é que vai ser essa quebra, né? A gente tem visto várias pesquisas, né, que tentam mensurar só quem votou já. Claro que os democratas têm vantagem nessas pesquisas, até porque, como eu falei para vocês, né, é importante repetir aqui o porquê que os democratas votam mais pelo correio. Porque o voto democrata é um voto que é justamente localizado em regiões mais metropolitanas. Essas regiões mais metropolitanas têm menos locais de votação por 1.000 habitantes e é muito mais difícil numa região metropolitana você, num dia útil, na terça-feira, sair para votar. Então, o voto pelo correio é um voto mais urbano, é um voto que tende a ser mais democrata. Só que a gente também está misturando aí o voto antecipado também, que muitos republicanos estão votando de maneira antecipada. Ninguém sabe responder ainda se esse voto antecipado republicano é gente que não votava, passou a votar, ou gente que naturalmente ia votar e só está antecipando o voto. Por isso que, assim, qualquer análise sobre esses votos é bastante superficial. O que a gente pode dizer é que em alguns locais, eu quero destacar novamente a Carolina do Norte, a Geórgia, esses votos sinalizam que a gente está caminhando aí para um recorde de presença nesses dois estados. Lembrando que a gente vai ter Carolina do Norte amanhã, pesquisa aqui na Exame, né? Fiquem ligados. Verdade, né? Amanhã, quinta-feira, né? Não sei que dia você está assistindo. Exato. Aqui. Na quinta-feira, véspera da eleição, teremos aí Carolina do Norte, que, como diz Maurício, super importante aí entre esses 7 estados. Assim, teremos também pesquisas até domingo, né? Teremos pesquisas ainda em Michigan, Wisconsin, Pensilvânia. E na sexta teremos um outro programa detalhando, né, esses estados que faltam aí dos 7 swing states. Bom, eu queria entrar agora num tema dos eventos mais recentes da campanha, né? Começando pelo lado do Trump. O Trump no domingo fez um comício no Madison Square Garden, né, que era talvez para ser o último comício de campanha, né? As campanhas lá têm a tendência de fazer um grande comício final, que não é o último, mas tenta fechar a campanha de um jeito simbólico. Só que esse comício ficou marcado por um momento ali que um comediante fez uma piada que chamou Porto Rico, né, que é um território americano, de ilha de lixo flutuante. Né? O Trump foi bem criticado por isso. E aí teve um outro fato nessa noite da última terça-feira, que o Biden, num evento de campanha, respondeu a essa ofensa a Porto Rico e disse que o único lixo que ele via flutuando, né, nas palavras do Biden, eram os apoiadores do Trump.
O Biden depois tentou corrigir essa frase, disse que ele estava se referindo, né, ao discurso de ódio como lixo, ou que o lixo gerado pelos apoiadores do Trump, ficou um pouco confuso essa resposta dele. E os republicanos estão criticando, né, agora o Biden por ter dito isso. E aí queria que a Sila e o Maurício comentassem, né, enfim, como que essa frase sobre Porto Rico pode influir na campanha, e também essa resposta do Biden, né, se isso também pode acabar revoltando os republicanos e ainda talvez até atraindo mais gente para votar a favor do Trump, num efeito contrário ao que o Biden esperava. Eu vejo isso como 2 erros dos 2 lados, né? Porque você atacar eleitores não é exatamente a melhor estratégia, né? Você pode atacar o opositor, você pode atacar, mas é um erro muito comum você atacar eleitores, né? É um erro comum que a gente vê, inclusive aqui no Brasil, se chamando um de fascista, o outro de comunista, né? Como se os eleitores fossem essa massa que não sabe pensar, né? Por votar no outro candidato. Então, vejo erros dos 2 lados e pode sim mexer e voltando para isso, né? Quer dizer, pelo que o Maurício falou, dá vontade do eleitor ir votar por conta de declarações como essas, tanto de um lado quanto do outro, mas eu diria que entre os republicanos isso é mais comum, né? Quer dizer, esse discurso do ódio e de ataques, ele é de alguma forma esperado, né? Portanto, por isso que acho que o presidente Biden está tentando remendar o que ele disse, porque do lado dos democratas isso não é uma estratégia que se usa normalmente, que pode dar errado numa disputa tão acirrada, né? Quer dizer, qualquer errinho agora pode ter um custo e chamar a atenção. É evidente que esse comício, né, mesmo esse comício que aconteceu no Madison Square Garden, aconteceram muitas coisas durante o comício, né? E a impressão que fica é que só teve esse ataque, que, portanto, foi um comício muito radicalizado, mais talvez do que tenha acontecido na prática. Eu fico pensando, Sila, que em alguma medida o Partido Democrata tinha recebido um presente, né, do Trump, ao fazer uma declaração dentro do seu comício, uma declaração que seria mal interpretada. Claro que ele tem a base aguerrida dele, que é muito engajada, mas ele está buscando os indecisos. Então, para esses indecisos, era um discurso muito complexo. E acaba levando entregando de volta a bola, né? Assim, a bola ficou com ele entregou de volta e deu um passe ali meio fraquinho que o goleiro só precisou agarrar. E acho que a maior notícia dessa história toda é a gente lembrar que o Biden ainda é presidente dos Estados Unidos, né, gente? Acho que a gente está falando muito de Câmara, ele não é o presidente e acaba escorregando numa hora muito importante, né? Não sei o que o Maurício acha desse caso. Bom, em primeiro lugar, a campanha do Trump teve que administrar uma crise aí por causa desse evento de domingo. Eu conversei com a campanha deles, obviamente que eles estavam numa estratégia muito forte entre os latinos, porque eles achavam que tinham aumentar a penetração nesse grupo, e obviamente que agora gerou uma crise. Eles fizeram alguns grupos focais de eleitores latinos que eles consideravam o target, né? E pegou muito mal essa fala. Os democratas foram muito ágeis no momento, logo depois da fala, já colocaram os ads tanto nas redes quanto na televisão. Nos bairros latinos do swing state só se fala disso. Então, assim, foi um erro não forçado, né? E uma das coisas que a campanha do Trump também se dividiu, que eu conversei com gente lá, é que parte da campanha gostaria que o Trump pedisse desculpa pelo que foi falado, e como vocês sabem, não é da política do Trump pedir desculpa de nada, né? Então o Trump tem esse estilo de never apologize, e eu acho que isso também ajudou a aumentar o tamanho do problema. Eu testemunhei esse evento de domingo e assim, foi um festival de ataques. Eu até anotei aqui todos os subsegmentos que foram atacados no evento. Foram os palestinos, os judeus, os negros, os latinos, as mulheres, e foi basicamente diferentes palestrantes, inclusive, diferentes pessoas foram lá. A gente teve gente falando que tinha anticristo, falando que os democratas basicamente atuavam gerenciando prostitutas, teve que os árabes, enfim, teve antissemitismo também. Foi um festival aquele dia, que esse evento realmente se superou em termos de ataques, assim. Então, do lado democrata, na verdade, foi um presente, né? Essa declaração do Biden, eu ainda não tenho uma noção do efeito negativo, uma declaração péssima, obviamente. Por outro lado, também o Biden não é o candidato, né? E não teve a atenção que esse evento no Madison Square Garden teve. É importante dizer que o Trump ontem disse que o evento foi
eu vou abrir aspas aqui, um festival do amor, fecha aspas, e também não continuou no estilo dele, sem fazer nenhuma referência de desculpas ao público latino. Eu acho que isso pode ter um efeito. Tem 500 mil latinos na Pensilvânia, 300 mil eleitores porto-riquenhos na Pensilvânia. Então é bastante arriscado, nesse momento, não fazer nada em relação a isso, né? E acho que, para complementar também, a declaração do comício do Trump, ela foi muito em cima de um público específico, né? A do Biden, ela é meio geral, né? Sim. Então, ela dilui melhor, ela né? dilui melhor, é. Assim, acho que uma questão também, assim, né? O Trump, ele ficou famoso em 2006 na campanha depois de atacar os mexicanos, né? Ou seja, ele tinha um discurso de ataque muito forte, e eu queria que o Maurício comparasse, e a Sila também, esse discurso, se ele é o mesmo, se ele tem mudado um pouco, se ele tem calibrado menos, ficado um pouco mais forte. Como que vocês veem esse radicalismo, né, do Trump ao longo dos anos? Cara, o Trump é o mesmo desde 2015, gente. Assim, é o estilo dele. É o estilo de verbalizar o que ele sente, e obviamente tem ressonância em parte do eleitorado. Tem um assessor dele famoso que foi trazido, até já comentei aqui, que foi trazido logo depois que a Kamala Harris entrou na disputa, que é o Lewandowski. O Lewandowski escreveu um livro, ele é considerado um dos assessores que mais põe fogo nas declarações do Trump. É muito diferente da Suzy Wiles e do Lashvita, né, que o Chris Lashvita, que são dois profissionais bastante racionais, assim, mas o Lewandowski escreveu um livro cujo título é Let Trump Be Trump. E o Trump é assim, desde sempre. Eu acho que ele não perde voto por causa disso, a gente já comentou várias vezes. Ele pode ser condenado, ele pode xingar os latinos, ele pode ser condenado por assédio sexual, isso não importa. Ele tem todos os escândalos possíveis, ele não perde voto. O problema disso é que nesse momento eles precisam, numa disputa que vai ser disputada por milhares de votos, 1 ponto percentual, 2 pontos percentuais pode fazer a diferença entre perder ou ganhar um estado como a Pensilvânia, por exemplo. E nesse momento eu acho que isso pode atrapalhar. Outra coisa que é uma coisa que divide a campanha dele também, que eu apurei, é que tem gente da campanha dele que defende que ele já devia ter chamado a Nikki Haley para participar dos comícios. Por exemplo, só para vocês terem uma noção, nesse evento do Madison Square Garden de domingo, houve 0 pronunciamentos de mulheres, assim, 0. E eles acreditam que, inclusive, a parte dos eleitores da Nikki Haley ainda não se sente confortável de votar no Trump e não está confortável de votar na Kamala Harris, não. Ou seja, eles estão em disputas ainda. O Trump não chamou a Nikki Haley para nenhum evento, e tem gente da campanha dele que me passou que é o estilo do Trump. Ele não quer dividir os louros da vitória com ninguém, então ele não chamou a Nikki Haley. Então, assim, o Trump é o mesmo desde 2015, a gente já sabe, não perde voto por causa disso, mas nessa hora, e cada voto pode fazer diferença, eu acho uma estratégia bastante arriscada, como atacar segmentos bem específicos do eleitorado. E Maurício, tem uma crítica daí aos democratas, né, a campanha dos democratas, que eu acho que combina com isso. Queria te ouvir sobre se a campanha democrata, nesses últimos tempos, ela está sendo pautada pelo Trump, ou seja, ela só está respondendo e falando pouco sobre o que ela vai fazer. Como que você está enxergando isso? Não, inclusive, o discurso de ontem da Harris, que foi feito aqui em Washington, né? Eu acho que o problema da campanha da Harris é que ela tem dificuldade de contar qual é a história dela e como é que ela vai projetar o futuro sobre a gestão dela, né? Eu acho que é uma campanha muito baseada no antitrumpismo, né? Que obviamente existe, tanto é que tem mais de 50% dos eleitores americanos que nunca votariam no Trump, e aliás esse é um dos problemas do Trump, que ele tem um teto por causa da rejeição, mas eu acho que é insuficiente, né? Eles têm basicamente, e a Sila tem razão, como é uma campanha anti-Trump, ela reage aos movimentos do Trump. Eu acho que ainda tem muita gente que poderia votar, mas que ainda não conhece quem é Kamala Harris, não está confortável ainda sobre o que ela é, o que ela fez, o que ela pensa, o que ela vai fazer. Então eu acho que esse talvez seja o ponto fraco da campanha da Harris, além daquilo que a gente sempre falou aqui no podcast, que é a dificuldade da campanha da Harris de endereçar os temas econômicos de uma maneira mais aberta, mais transparente, mais assim, assertiva, né? Mas se um lado depende muito da mobilização do Trump, o problema da Harris é que ela depende muito da mobilização anti-Trump somente. E eu acho que talvez isso é uma coisa que eles têm que refinar agora nessa reta final, nesses 4, 5 dias, que
pode fazer a diferença para aquelas pessoas que não pensavam em votar aparecerem para votar. Como tudo na vida, eu acho que a Kamala Harris começou como uma grande novidade. E a novidade, né, assim, as circunstâncias que permearam a indicação dela, era uma grande novidade. Ela pode ser a primeira mulher presidente dos Estados Unidos, isso é uma grande novidade. Ela é uma mulher negra, é uma grande novidade. Só que, como tudo na vida, as coisas, o costume nos leva a ver as coisas novas como velhas e a nos acomodarmos diante daquela novidade. Então, eu acho que no final, assim, para ela me parece muito ruim esse momento da campanha, porque me parece um momento em que ela ficou ali já mais desgastada, assim, ela não consegue trazer um fato novo, como você mesmo trouxe, Sila. Ela não consegue, e o natural é o Trump pautar a discussão, mas pode ser perigoso para ela essa falta de, como o Maurício falou, de projeção. Né? Ela não trouxe nenhum sonho, ela não tem um slogan, e aí, como a gente falou do aborto mais cedo, essa pode ser uma bandeira que realmente, nessa bandeira, ela é imbatível nessa disputa. Mas ainda assim, falta esse sonho grande que ela propõe ao país, que era um pouco do Obama, né? A gente até criticou durante a convenção democrata que o Obama tentou colar nela um pouco do yes, she can, né? Uhum. Sim, ela pode. Eu achei aquilo uma certa apropriação, uma certa coisa dele, eu estou fazendo meu slogan seu, né? Mas faltou esse slogan dela, né? Não sei o que você acha, Rafael. Esse Yes She Can não pegou muito, né? Não assim, pegou. Ela tem um slogan, né, que aí foi Fight We Win, que as pessoas cantam nos comícios, mas aqui a força do Trump midiática é muito maior de fato, né? E até ia comentar que a Câmara tenta atrair muitas celebridades para apoiá-la, né? Recentemente foi uma profusão, né? Exato. Inclusive, depois do caso de Porto Rico, artistas, né, com origem de lá, como Rick Martin, Bad Bunny, deram apoio à candidatura dela. Ela também fez um comício com a Beyoncé na semana passada, na sexta-feira, né, no Texas, um comício bem simbólico. Taylor Swift apoiou ela também. Mas queria debater com vocês essa questão, assim, esse apoio de celebridades que têm muitos seguidores nas redes sociais, que são referências para muita gente, se isso pode ajudá-la nessa reta final em que cada voto está contando muito. Olha, em geral, celebridades não é que ganham a eleição, né? Mas, no caso dela, eu acho que é bastante interessante a escolha dessas meninas, mulheres, exatamente por isso tudo que a gente estava falando, né? Quer dizer, a Taylor Swift teve ali um papel muito importante no registro de votos de meninas depois que ela entrou na campanha, né? Então, Beyoncé, acho que também pode ter esse papel nesse momento. Então, eu enxergo ali como uma boa estratégia você trazê-las para esse momento, mas muito pontual, assim, né? Não é porque são celebridades, acho que não é sobre isso, né? E o Donald Trump tem uma super celebridade atualmente, que é o Elon Musk, né? Ele está fazendo o papel de super celebridade ali na campanha, né? Está fazendo aquele show do milhão, que já foi ali questionado, mas de qualquer forma ele virou um personagem importante da campanha, especialmente com o uso do Twitter, né? Então, e da presença dele nos comícios, que também tem esse outro lado, né? Cada um com as suas armas ali de celebridades diferentes. Assim. E, Maurício, como que você vê essa presença das celebridades aí, dando apoio para a Câmara, especialmente em termos de redes sociais, né? Porque são pessoas que têm milhões de seguidores e têm também o potencial de atingir pessoas que talvez não estejam tão ligadas no noticiário político. Uma vez eu fiz uma campanha na Espanha e um jornalista lá falou para mim uma frase que é muito boa, falou assim, que se celebridade, artista ganhasse a eleição, a esquerda ganhava todas as eleições. Eu sou da escola de que acho que não faz pouca diferença, eu concordo com a Sila que houve um impacto aí de registro de votos depois que a Taylor Swift, logo depois do debate, demonstrou apoio, mas eu sinceramente não creio que os eleitores são pautados por isso, ainda mais num mundo em que as influências são muito mais diluídas, né, do que era há décadas atrás, né? Então, mas por outro lado eu entendo a política da coisa, nenhum político vai negar apoio e nenhum político vai negar aparecer do lado de uma celebridade, né? Então, assim, em relação ao Musk, essa questão do sorteio de recursos, ele está sendo processado na Pensilvânia por causa disso, mas o apoio que ele está dando do Trump no Twitter eu acho bastante relevante do ponto de vista de comunicação, né? Agora, o Musk em si, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver ele falando, o Musk em si, ele tem uma empatia bastante limitada, assim, para falar em público, então a gente vai ver qual é o efeito aí da participação dele utilizando a ferramenta dele,
esse sorteio aí do quem quer dinheiro da versão Elon Musk. Interessante isso, né? Porque no Twitter, se você lê o Musk, ele parece uma pessoa muito mais extrovertida do que ele é falando, né? Falando, ele me parece bastante tímido até, né? Totalmente, mas ainda assim é uma grande voz hoje, né? Sem dúvida. Assim como o outro lado, Taylor Swift, talvez seria. E a dúvida é saber se, na verdade, são apoios de sobreposição ou se são apoios que trazem os independentes, né? Como a gente está falando, as duas bases parecem muito bem consolidadas, as disputas, as pesquisas estão empatadas. Então, gente, bota o cinto que a coisa vai ser lá no momento final. Assim, caminhando para o final do programa aqui, queria, né, que todos aqui da conversa falassem o que esperar dos últimos dias, né? Faltam 6 dias para o final da votação, no dia 5 de novembro. E temos mais cometes ainda, mais alguns números saindo, mas o que a gente pode, né, prestar atenção nesses próximos dias da reta final? Eu posso ir primeiro nessa? Pode. Porque o que importa mais é o Maurício e a Sila falar, mas eu queria só trazer aqui, gente, um ano que a gente está cobrindo quase, desde janeiro, essa eleição. A gente vai ter, já tivemos 3 pesquisas exclusivas com ideia, que a gente mostrou Geórgia, Arizona e Nevada. Vai sair Carolina do Norte, vai sair Pensilvânia, Michigan e Wisconsin. Acompanha com a gente. Vamos ter programas na sexta, vamos ter na segunda, vamos ter live na terça, vamos ter live na quarta, vamos ter live na quinta. Vem com a gente, porque o nível de detalhe que a gente está entrando sobre a eleição americana, se você quer impressionar alguém que não sabe muito sobre a eleição americana, eu acho que é por aqui. E agradecer novamente a audiência de vocês. E agora é o momento chave de tudo isso que a gente trabalhou e trouxe para vocês até aqui. Então, era esse o meu recado, Rafael. Maravilha. Maurício, agora, suas últimas considerações aí desse programa. Não, bom, a gente vai continuar olhando as pesquisas aqui, vai continuar olhando esses dados que você colocou aí de voto antecipado. Mas eu queria alertar que a apuração vai ser uma apuração bastante tensa, gente, porque, como foi mencionado aqui várias vezes, vai ser disputado, né? Existe dos dois lados a sensação de que ninguém vai reconhecer o resultado. E a gente já ouve o Trump nos discursos dele já falando em votação fraudulenta. Ele falou ontem na votação fraudulenta na Pensilvânia, sem apresentar provas, mas falou. E a gente sabe do histórico aí de violência, assédio que quem trabalhou nas eleições teve em 2020. Então, assim, como vai ser muito apertado, a apuração, a gente provavelmente não vai ter o resultado no dia da eleição. A gente está falando de 3, 4 dias avançando aí depois do dia 6. Então também vai ter um lado aí de tensão que vai ser bastante único numa eleição tão disputada e um processo de apuração que é muito complexo. A gente no Brasil é privilegiado em termos de apuração eleitoral. Eu sou observador, a Sila também já foi de outras eleições do mundo. O processo eleitoral brasileiro é um processo que deveria encher de orgulho, né, os brasileiros. O processo de apuração americana é muito ruim. Alguns são manuais, outros são máquinas que leem papel. Enfim, a gente vai ter, além da disputa, que já é uma disputa muito equilibrada, a gente ainda vai ter essa angústia aí do processo de apuração. Eu quero complementar o Luciano dizendo que eu considero que é muito importante vocês entrarem no website da Exame e olharem de novo essas pesquisas, porque a gente traz ali muitos detalhes, a gente trouxe muitos detalhes conversando aqui, mas isso é que vai nortear o que está acontecendo lá. Evidentemente que pesquisa não é para acertar, né? Pesquisa é a tendência que a gente tem hoje, mas esses recortes, eu volto a dizer, são muito importantes, eu diria que mais importantes do que olhar para as casas de apostas. Então, venham com a gente. Assim, obrigado, Sila, obrigado, Maurício. E repassar a nossa agenda aqui dos próximos dias, a gente vai soltar pesquisas diárias no site exame.com, dos estados decisivos que ainda não divulgamos, né, que são Carolina do Norte, Michigan, Wisconsin e Pensilvânia. A gente terá programa na sexta-feira, detalhando os dados desses estados, aqui com Maurício, Sila e Luciano também. E semana que vem teremos, né, como o Luciano comentou, lives diárias, né, acompanhando a apuração, até que o resultado saia, né? Deve levar alguns dias, a gente vai seguir acompanhando de perto aqui pelo Exame. Enquanto isso, você pode seguir também o canal da Exame no WhatsApp. Temos um canal de notícias de eleição americana, o link está aqui na descrição do vídeo. E também o site exame.com com textos diários aí, acompanhando todos os detalhes da disputa. Nós ficamos por aqui então, obrigado pela sua atenção e até a próxima.